O milionário faz proposta chocante após ver mendiga negra dormindo em seu ombro. Helena mal tinha forças para segurar Gabriel no colo. O ônibus estava lotado, o ar pesado e o frio cortava a pele como navalha naquela noite. Gabriel, com seus olhos inchados de tanto chorar, agarrava o casaco rasgado da mãe, pedindo água e descanso. A vozinha dele era um lamento que atravessava o silêncio tenso do transporte cheio. Mas a reação das pessoas ao redor não ajudava. Sussurros, olhares frios, aquele julgamento pesado no ar. Por que esse menino não para de chorar? Ouviu uma mulher resmungar. Um senhor do outro lado suspirou alto, olhando para os dois como se carregassem o peso da cidade inteira, só por estarem ali. Helena sentia o aperto no peito, o nó na garganta crescendo a cada murmurinho de reprovação. Ela tentava acalmar o filho, fazendo carinho no cabelo sujo. Mas a sede e o cansaço gritavam no corpo pequeno dele. Era um quadro de desespero que nada combinava com aquele mu. Seus olhos, de uma clareza que parecia cortar vidro, pousaram em Helena e Gabriel. Havia naquele olhar algo como uma luz frágil, uma mistura de surpresa e algo mais profundo, uma comoção silenciosa que ninguém ali esperava. Rafael se sentou perto deles e, sem avisar, pegou Gabriel no colo. O menino se acalmou por um instante, surpreso com o toque quente daquele estranho. Rafael começou a brincar com ele, fazendo caretas, soltando risadinhas baixas. Helena ficou paralisada. Era a primeira vez em muito tempo que alguém olhava para ela e para o filho sem culpa, sem desprezo, sem distância. Ela sentiu um tremor estranho tomar conta. Era como se, de repente, ela estivesse sendo vista, não como uma mulher invisível ou um problema, mas como alguém que ainda importava. No entanto, aquela cena carregava segredos. Rafael havia perdido quase tudo num acidente recente. Sua fortuna, seu mundo perfeito, despedaçados em segundos. Aquele ônibus e, naquela noite fria, sob o olhar atento e confuso dos passageiros, algo inesperado começou a se formar. Uma faísca de esperança, uma oferta ainda não entendida por Helena, mas que prometia virar seu mundo de cabeça para baixo. Mal sabia ela que aquela proposta chocante abriria portas para algo muito maior, um centro de apoio para mães solteiras, uma chance de resgate para tantas vidas apagadas, mas também um caminho tortuoso. Helena sentiria na pele o preconceito, o cansaço duplicado, o frio da desconfiança, principalmente da família de Rafael, que não aceitava aquele amor incômodo. E quando o passado de Rafael, um segredo sombrio, levantasse a cabeça, tudo poderia desmoronar. Na próxima reunião do centro, cercada de esperança e dúvidas, um rosto do passado de Helena apareceu. Um rosto que poderia mudar tudo. O que ele quer, que segredos carrega e, acima de tudo, o que vai acontecer com o sonho que eles tentam construir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir
Helena estava perdida em seus pensamentos enquanto o silêncio do ônibus a envolvia. O riso de Gabriel ainda soava em seus ouvidos, e aquele momento de calor inesperado parecia um sonho. Mas logo ela foi tirada daquela bolha de esperança. Naquele dia, Rafael tinha um encontro marcado. Ele não havia comentado com Helena, como sempre fazia, mas essa noite era especial. Ele se preparou, colocou uma camisa nova e ajeitou o cabelo, tentando esconder as marquinhas de seu passado. No entanto, ao olhar para o menino nos braços de Helena, a dúvida o tomava. Ele sabia que a sua vida estava em compasso de espera. Era o que a dor trazia. O ônibus parou de repente, uma batida seca ecoando no ar. Raiva e confusão surgiram entre os passageiros. Um homem nervoso, com a cara vermelha de indignação, gritava algo sobre um assalto. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Helena, com o corpo tenso e coração acelerado, agarrou Gabriel mais forte. Olhos assombrados buscavam respostas, mas a situação era caótica. Rafael, em um impulso, se levantou e se dirigiu ao homem, tentando apaziguar a situação. Calma! Estamos todos aqui juntos. Mas foi tarde demais. O homem, em seu desespero, girou e apontou uma arma para Rafael. O ar parecia ter parado. Todos prendiam a respiração. Helena sentiu uma onda de desespero, como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. E então, o que deveria ser um ato de coragem se transformou em uma tragédia. O grito ensurdecedor de um tiro quebrou a tensão. Rafael caiu, e a cena que deveria ser de um herói em ação virou um pesadelo. O impacto colocou todos em estado de paralisia. O espaço ficou gelado. Os olhares fixos na meia luz que agora perecia ao redor de Rafael. O medo tomou conta. Alguém gritou para sair. Outro pediu calma. Mas a verdade era que nada fazia sentido. Helena, no estado de choque, desceu do ônibus com Gabriel em seus braços, buscando ar. Mas quando ela olhou novamente, viu um detalhe. Uma corrente de pingentes que Rafael usava. Um que ela reconhecia. Era uma corrente que pertencera ao pai de Gabriel. Um presente que ele não teve a chance de dar. O caos ao seu redor não importava mais. Ele é seu pai. O pensamento a atordoava. Era uma revelação tão chocante que fez seu coração disparar. Como isso é possível? Quem era Rafael realmente? As peças começaram a se encaixar, mas de maneira tortuosa. Como ele poderia ter se aproximado dela sem revelar isso antes? Enquanto a sirene de uma ambulância se aproximava, o peso da verdade a atingiu. O homem que ela começara a confiar, que parecia ser a chave para sua nova vida, possuía segredos mais profundos do que ela poderia imaginar. O sonho que parecia se formar havia perdido cor, e agora tudo parecia desmoronar em uma avalanche de incertezas. Helena olhou para Gabriel, sem saber como explicar o que estava agora mais próximo da dor do que da esperança. A única certeza era que a vida dela nunca mais seria a mesma, e que a próxima reunião do centro, que deveria ser um novo começo, agora poderia se transformar em um pesadelo que lhe revelaria mais segredos do que ela estava pronta para enfrentar.
O que mais ela não sabia ainda? Helena olhou para Gabriel, ainda em choque com a revelação. A sirene da ambulância se aproxima. O que mais ela não sabia? Ele é seu pai. A frase ecoava, mas não fazia sentido. Rafael, com todas aquelas risadas com Gabriel, não podia ser. Mas a corrente, aquele pingente único, confirmava algo que parecia surreal. O que mais havia entre eles? O que ele escondia? Enquanto a cena se desenrolava em caos, o olhar de Helena se fixou no corpo de Rafael caído. O pânico no ônibus ainda reverberava, mas havia algo mais intenso surgindo dentro dela. A dor de Rafael, sua fragilidade, se amalgamou à sua própria angústia. Mas como isso era possível? Ele nunca mencionara a paternidade. A vida poderia ser cruel, mas as revelações muitas vezes eram ainda mais. 2 paramédicos chegaram correndo, quebrando o momento. Um deles iniciou manobras, enquanto o outro tomava conta da situação, tentando manter os outros passageiros calmos. Helena se afastou, sentindo que estava presa em um pesadelo. As dúvidas a consumiam. O que Rafael realmente era? Um murmúrio de vozes emergiu da multidão. O que aconteceu? De onde veio essa pessoa? Devia ser ele quem pediu a confusão. O julgamento recaía sobre Rafael. Mas Helena se viu lutando contra isso. Ela queria gritar, queria que a verdade pulasse para fora. Mais um tiro e tudo se transformara em um horrendo espetáculo. De repente, um homem se aproximou abruptamente. O coração de Helena disparou ao notar o olhar fixo e descomposto dele. Era um conhecido de seu passado, um dos muitos que haviam cruzado seu caminho quando a vida se tornara insuportável. Helena! Ele disse atônito antes de encarar Rafael deitado. Você não devia estar aqui, balbuciou ela, um frio na espinha. O homem era Fernando, aquele que sempre prometeu ajudá-la e desapareceu como uma sombra. Mas ele tinha um olhar que não se podia ignorar. Carregado de uma urgência estranha. Ela deveria ter me contado. Eu poderia protegê-la. Ele gesticulou, a voz embargada. As pessoas ao redor pararam e olharam para ele, confusas. Proteger? Proteger de quê? A raiva surgiu nas veias de Helena. O que ele sabia? Como alguém tão distante poderia ter o direito de dizer algo? Mas no fundo, uma parte dela sentia que havia mais naquela história. Porque ele não é só um estranho, Helena. Ele continuou, com a voz baixa e intensa. Rafael não perdeu apenas a fortuna. Ele está ligado a você de uma maneira que você não pode imaginar. Um silêncio tenso se formou, e o olhar de Fernando intensificou. A verdade é, ele é parte de algo muito maior. Meu Deus! Você não sabe o que está por trás disso tudo, sabe? Que verdade? O que você quer dizer? A mente de Helena começava a girar, sem saber em quem confiar. A ligação entre ela e Rafael tornava-se cada vez mais um emaranhado. E naquele instante, um choque percorria a multidão. O som da sirene, misturado a murmúrios, queimava no ar enquanto a realidade começava a se desdobrar de maneira explosiva. O que realmente estava em jogo? As luzes da ambulância piscavam, e nesse caos, Helena teve um vislumbre. Rafael começava a se mover. Mas os olhares agora estavam voltados para Fernando, aguardando a revelação. O que ele realmente sabia sobre Rafael? E qual a mensagem que ele carregava para Helena?
Uma sensação de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento a envolveu. Ela respirou fundo, o passado e o futuro colidindo em seu íntimo. O que vinha a seguir poderia mudar tudo. A vida nunca foi simples, mas agora estava prestes a se tornar uma tempestade. Helena olhou para Gabriel, ainda paralisada pela revelação. A sirene da ambulância soava mais próxima, mas tudo ao seu redor parecia distante. Seu coração batia acelerado, o peso da dúvida esmagando seu peito. O que mais Fernando sabia? O que realmente havia entre ela e Rafael? Os paramédicos se agacharam ao lado de Rafael. Um deles começou a falar com ele, tentando despertá-lo. A tensão era palpável. Helena queria ir até eles, mas o olhar penetrante de Fernando a segurou. A multidão ao redor prendia a respiração, como se todos esperassem por um milagre ou um desastre. Ele não pode morrer. O pensamento dançava em sua mente, como uma chama tremulante. Mas o que se importava mais? Saber que Rafael era seu pai? A realidade já pareceu um pesadelo e agora tudo se tornava um emaranhado de confusão. Fernando se aproximou, os olhos fixos nos dela. Você não entende, Helena. Rafael não apenas está ligado a você, ele é parte de uma família que você achou que havia deixado para trás. Uma família que não te esqueceu, que te procurou. O mundo de Helena girou. Como assim? Que família? O que você está dizendo? A voz dela mal saiu. A frustração e a tristeza se misturavam, formando uma tempestade dentro. Fernando abriu a boca, mas foi interrompido por gritos e o caos ao redor. Um dos passageiros começou a filmar a cena com o celular, capturando cada detalhe. Outros gritavam, confundindo a situação ainda mais. Ele é um herói, mas deveria ter saído do caminho. Shhh! Quem é esse cara? Os murmúrios aumentavam, alimentando a ansiedade. De repente, um homem surgiu na multidão, com um ar determinado. Seus olhos, escaneando a cena, pararam em Fernando. O que você fez? As palavras saíram do fundo da garganta dele, como se cada sílaba estivesse carregada de significado. O semblante de Fernando escureceu. Nada. Deu só. Você não deveria ter envolvido Helena nisso. O homem avançou, segurando o braço de Fernando com força. Já chega de brincar com o destino. Helena percebeu que alguém estava tentando proteger algo. Era como se houvesse mais entre eles, uma verdade subjacente não revelada. O homem parecia familiar, mas não conseguia conectar as peças. Quem é você? Ferida pelo mistério, Helena exigiu. Por que você está tão preocupado com ele? O homem olhou para ela e por um momento a raiva se desfez em tristeza. Porque eu sou seu irmão. As palavras quebraram o silêncio como vidro se espatifando no chão. Helena ficou estática. Seu irmão? A família que deixara para trás? Mas sua mente insistia em negação. Não, você não pode ser. As lágrimas brotaram, como se um rio represado estivesse prestes a transbordar. Nesse instante, o corpo de Rafael se contorceu. Os paramédicos começaram a trabalhar mais rápido. A multidão observava, cada um absorvendo as reviravoltas. E enquanto todas essas verdades começavam a despedaçar seus fundamentos, uma pergunta que pairava no ar as levava a um abismo. A vida dela nunca mais seria a mesma. E o que estava por vir poderia ser ainda mais devastador do que qualquer coisa que ela já enfrentou. Helena olhou para Gabriel, ainda paralisada pela revelação. Seu coração batia acelerado, o peso da dúvida esmagando seu peito.
O que mais Fernando sabia? O que realmente havia entre ela e Rafael? Os paramédicos se agacharam ao lado de Rafael. Um deles começou a falar com ele, tentando despertá-lo. A tensão era palpável. Helena queria ir até eles, mas o olhar penetrante de Fernando a segurou. A multidão ao redor prendia a respiração, como se todos esperassem por um milagre ou um desastre. Ele não pode morrer. O pensamento dançava em sua mente, como uma chama tremulante. Mas o que se importava mais? Saber que Rafael era seu pai? A realidade já parecia um pesadelo e agora tudo se tornava um emaranhado de confusão. Fernando se aproximou, os olhos fixos nos dela. Você não entende, Helena. Rafael não apenas está ligado a você. Ele é parte de uma família que você achou que havia deixado para trás. Uma família que não te esqueceu, que te procurou. O mundo de Helena girou. Como assim? Que família? O que você está dizendo? A voz dela mal saiu. A frustração e a tristeza se misturavam, formando uma tempestade dentro. Fernando abriu a boca, mas foi interrompido por gritos e o caos ao redor. Um dos passageiros começou a filmar a cena com o celular, capturando cada detalhe. Outros gritavam, confundindo a situação ainda mais. Ele é um herói! Mas deveria ter saído do caminho? Quem é esse cara? Os murmúrios aumentavam, alimentando a ansiedade. De repente, um homem surgiu na multidão, com um ar determinado. Seus olhos, escaneando a cena, pararam em Fernando. O que você fez? As palavras saíram do fundo da garganta dele, como se cada sílaba estivesse carregada de significado. O semblante de Fernando escureceu. Nada, eu só... Nada. Ou, você não deveria ter envolvido Helena nisso. O homem avançou, segurando o braço de Fernando com força. Já chega de brincar com o destino. Percebeu que alguém estava tentando proteger algo. Era como se houvesse mais entre eles, uma verdade subjacente não revelada. O homem parecia familiar, mas não conseguia conectar as peças. Quem é você? Ferida pelo mistério, Helena exigiu. Por que você está tão preocupado com ele? O homem olhou para ela e, por um momento, a raiva se desfez em tristeza. Porque eu sou seu irmão. As palavras quebraram o silêncio como vidro se espatifando no chão. Helena ficou estática. Seu irmão? A família que deixara para trás, mas sua mente insistia em negação. Não, você não pode ser. As lágrimas brotaram, como se um rio repressado estivesse prestes a transbordar. Nesse instante, o corpo de Rafael se contorceu. Os paramédicos começaram a trabalhar mais rápido. O ar se tornou denso com o alarme e o desespero. As revelações sobre sua família pareciam se misturar com a urgência da situação. O que mais ele poderia estar escondendo? E com toda essa confusão, o que aconteceria se Rafael não sobrevivesse? Você não pode simplesmente sair e nos deixar. Fernando implorou, o tom de sua voz rasgando o ar. Ainda há um caminho a seguir. Como uma família, temos que nos unir. Helena olhou entre Rafael e Fernando, confusa e aterrorizada. O desespero a envolveu novamente. O que ela faria? O que mais sua vida poderia ocultar? A cena ao redor se tornava borbulhante de confusão. A multidão observava, cada um absorvendo as reviravoltas. E enquanto todas essas verdades começavam a despedaçar seus fundamentos,
Uma voz cortante ecoou na escuridão. Oi, desculpe por interromper a conversa emocional, mas quem é o filho da mãe que me roubou minha vida? Uma mulher apareceu, com os cabelos desgrenhados e um olhar furioso. O silêncio desceu sobre o grupo. Helena não estava preparada. Era Clara, uma antiga amiga. Mas havia algo no olhar dela que parecia mais um vulcão prestes a entrar em erupção. Rafael não é o que você pensa. Ele não é seu pai. Ele é um traidor. O filho da mãe se fincou na sua vida como um parasita. Mas agora é hora de você saber a verdade. O ar ficou pesado e todas as atenções agora estavam voltadas para Clara. As palavras dela espetaram Helena como facas. O que ela queria dizer? Como assim ele não era o pai dela? Rafael estava envolvido em coisas perigosas. Ele não é quem você acha. Ele fez parte da sua vida para te manipular. Cada palavra de Clara era como um novo golpe. Helena sentiu um frio na espinha. As peças do quebra-cabeça começavam a se mover de forma caótica. Não! Ele me ajudou! Ele se preocupa comigo e com Gabriel! Mas sua voz soou frágil diante de uma revelação tão explosiva. Ele se preocupa em viver nas sombras. E se você soubesse de tudo que ele esconde? Clara avançou em um gesto de desespero e urgência. Os olhares mudaram. O murmúrio da multidão se intensificou. Os paramédicos pararam por um momento, a tensão tornando-se quase insuportável. O que mais estava enterrado naquela história? E se o passado voltasse para assombrá-los? O que mais ela não sabia sobre Rafael e a conexão que tinha com seu filho? Enquanto Clara falava, o chão sob os pés de Helena parecia se abrir. O que estava por vir poderia mudar tudo novamente. A vida nunca foi fácil, mas agora se tornava um labirinto de mentiras e verdades. Helena ficou paralisada. O que Clara estava dizendo a deixava confusa e angustiada. As palavras dela criavam caos na mente de Helena, como um furacão se formando. Rafael não é seu pai. Ele é um traidor. O filho da mãe se fincou na sua vida como um parasita. Mas agora é hora de você saber a verdade. Os murmúrios da multidão aumentaram. Algumas pessoas se afastaram lentamente, enquanto outras se aproximavam, tensionadas. A tensão estava no ar, um tanto elétrica. Helena olhava para Rafael, seu corpo estirado no chão. E a parte dela que se agarra à esperança tremeu. Como você pode dizer isso? A voz de Helena estava baixa, mas cheia de dor. Ele sempre foi bom comigo. A negação se formava como um escudo. Foi assim que ele te enredou. Ele tem segredos que você não pode imaginar. Clara apontava, os olhos brilhando com uma fúria controlada. Enquanto você fica aqui, ele está lá, manipulando tudo, como sempre fez. Nesse momento, o corpo de Rafael se contorceu mais uma vez. Os paramédicos logo se colocaram em ação, seus rostos focados e intensos. Quando a sirene da ambulância soou mais alto, um novo sujeito emerge na multidão. Um homem alto, vestindo um terno escuro e gravata. O olhar dele penetrava em meio ao tumulto, como se estivesse procurando algo ou alguém. Esperem! Ele gritou, atravessando a multidão. Ninguém se mexe. A voz dele era autoritária, mas a tensão dela se quebrava na sua presença. O homem se destacou e o pânico aumentou. As pessoas começaram a sussurrar e muitos voltaram a olhar Rafael. Quem é você? Helena perguntou, mas a resposta dele a fez engasgar. Estou aqui para ajudá-los e para prender quem merece. E com isso, ele se aproximou de Rafael, parecendo ignorar Helena e o caos ao seu redor. Levanta! Ele gritou, agachando-se ao lado do corpo caído. Você não pode sair do jogo agora. Nesse momento, o esperado socorro chegou.
Mas duas ambulâncias pararam abruptamente, os sirenes cortando o silêncio tenso. Fernando se encarou, ainda atordoado, enquanto as pessoas circulavam, sem saber o que pensar ou fazer. Rafael, acorda! O homem interno agia como se estivesse conhecendo o homem no chão há muito tempo. Com cada palavra, os nervos de Helena estavam à flor da pele. O que estava acontecendo? E em um instante, o que se seguiu fez o coração dela parar. Rafael abriu os olhos, não com a expressão de quem acaba de acordar, mas como se estivesse despertando de um tipo de transe. O quê? O que você está fazendo aqui? A voz dele era falha, mas havia um tom de reconhecimento quase imediato. Helena recuou, o estado de choque recusando-se a ceder. Como você conhece esse homem? O ponto de interrogação na sua mente se tornava insuportável. E então, a reviravolta que estourou como um trovão. Eu sou seu verdadeiro pai, não ele. A revelação caiu como uma bomba no meio do tumulto. O rosto de Helena se transformou em um espectro. Seus olhos se arregalaram em incredulidade. O homem interno era uma parte de sua vida que ela nunca poderia ter imaginado. O quê? Não, isso não pode ser, ela gritou. O horror e a confusão misturando-se em um turbilhão emocional. Isso é loucura! A multidão parou, a tensão preenchendo o ar. Olhares de dúvida, descrença e espanto se espalharam entre eles. Rafael, ainda no chão, lutava para se levantar, a energia parecendo se desvanecer. Não, isso não é verdade. Você não pode ser! Clara gritou, o desespero a levando a dar um passo para trás. E foi nesse momento, com o corpo se contorcendo sob a pressão, que Helena viu o significado das palavras do homem interno. Eu vim para te proteger. Ele nunca deveria ter te envolvido. O homem ressoava uma verdade que parecia quebrar tudo o que ela acreditava. Rafael parecia ser um farol de esperança, agora era um inquietante mistério. Helena agarrou Gabriel, buscando confortá-lo. As pontas das heranças, ligações e verdades estavam se entrelaçando de forma caótica. A multidão ao redor se tornava uma audiência de condenação. Fernando e Clara observavam, os olhos cheios de surpresa, como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Rafael, como pôde fazer isso? A dor em sua voz era palpável, enquanto um peso esmagador se apoderava dela. A revelação do verdadeiro pai a deixava sem chão. O que mais estava escondido naquela história? Quem mais estava ligado a essas mentiras? O olhar de Rafael começou a perder o foco novamente, e ao mesmo tempo, uma nova sirene ecoou ao longe. O teatro da vida estava se desenrolando, e a verdadeira batalha estava apenas começando. As verdades estavam prestes a ser expostas, mas a pergunta era: quem sobrevive? E enquanto a noite seguia em seu curso tempestuoso, o destino de cada um ali parecia dançar na corda bamba. O que mais estava por vir? Que consequências teriam essas revelações tão inesperadas? Ninguém sabia, mas a tensão no ar prometia que a tempestade ainda não havia terminado. Helena estava paralisada, o coração na garganta. As palavras do homem interno ecoavam em sua mente como um trovão. O peso da revelação a atingiu em cheio. Eu sou seu verdadeiro pai. Tudo à sua volta parecia se dissolver. Rafael no chão lutava contra a escuridão, enquanto o homem ao seu lado a encarava com uma intensidade que a fazia sentir-se desnuda. O rabo de foguete de emoções tomou conta dela. Não, isso não pode ser verdade! Ela gritou.
a voz temendo. O mundo ao seu redor parecia girar. Gabriel, em seus braços, encolheu-se percebendo a mudança na mãe. A multidão a observava, com olhares perplexos e murmurantes, como se ela fosse o foco de um show cruel. A tensão no ar era palpável. É a verdade, Helena. Acredito que você tenha direito a saber. O homem interno parecia sincero, mas como poderia confiar nele? Rafael escondeu isso de você. Ele não queria que você soubesse sobre o passado, não com a sua história. Basta! Helena implorou, sentindo que o chão se abria sob seus pés. Eu não quero ouvir mais mentiras. Mas as palavras dela estavam embaraçadas com a dor do passado. O que mais ela não sabia? Por que tudo estava acontecendo assim? Fernando observava. Ele também estava atordoado, sem saber se os sentimentos que nutriu por Rafael eram verdadeiros ou ilusórios. O homem desconhecido olhou para ele com desdém. E você? Você sabia? Sabia que ela é filha de um criminoso? As palavras cortaram o ar. Helena olhou para Fernando, desesperada, buscando qualquer indício de verdade naquelas acusações. O que você está fazendo aqui, Fernando? Você também tem algo a esconder. O ódio e a confiança se misturavam. Eu não sabia, Helena. Ele parecia angustiado. Eram apenas boatos. Ninguém jamais confirmou. Você teve seus motivos para se afastar. Mas antes que pudesse concluir, Rafael gemeu. Os paramédicos faziam o possível para reanimá-lo. O homem do terno se abaixou, as mãos firmes sobre os ombros de Rafael. Você não pode ir embora agora. Tem que lutar, não por você, mas por ela. A urgência da cena subiu ainda mais. Deixe-o, ele é um traidor! Clara gritou, aparecendo novamente como uma tempestade. Ele nunca esteve lá para você. Ele sempre foi um mentiroso. Helena se despediu de qualquer lógica, enquanto a confusão tomava conta. Rafael, ainda lutando para abrir os olhos, respondeu em um murmúrio fraco. Helena, você tem que saber a verdade antes que seja tarde demais. Sua voz estava rasgada, mas os olhos buscavam os dela com uma intensidade quase dolorosa. E então, algo inesperado aconteceu. Uma pancada ensurdecedora ecoou pela noite ao redor do ônibus. Um homem vestido de preto, com uma máscara que cobria parte do rosto, surgiu no local. A adrenalina tomou conta. O tempo parecia parar. Ninguém se mexe, ele gritou, apontando uma arma para o ar. A multidão gritou em uníssono, se espalhando como uma mancha de tinta na água. O que você quer? O homem interno se ergueu, a voz carregada de autoridade, mas a tremedeira em seu corpo entregava seu medo. Preciso do que pertence a mim. O homem mascarado respondeu, a voz coberta pelo tom ameaçador. Helena sentiu o corpo congelar. Pertencer? O que isso significava? O olhar do mascarado fixou-se em Rafael, que ainda estava caindo para o lado. Ele não pode viver! O medo ecoou como um trovão. Helena gritou, segurando Gabriel com força. Não! Não faça isso! A cena rapidamente ganhou uma nova camada de terror. Cada um na multidão sente o medo como uma manta pesada, sufocante. Ela olhou ao seu redor, as pessoas se escondendo, outras correndo, e o caos começava a se instaurar. Você, sua inútil! Ele fez isso com você! O homem interno caiu em desespero, a máscara de autoritarismo desmoronando. Ei, eu sei o que você quer! Mas era tarde demais. O barulho se tornava ensurdecedor. O homem mascarado não hesitou.
e, em questão de segundos, disparou o que parecia ser um projétil de dardos sonoros. Uma onda de choque percorreu a multidão, fazendo as pessoas caírem no chão. Um grito cortou a noite, e todos se viraram para ver Rafael, que agora estava no chão, imóveis. Ele foi embora! O mascarado gritou, enquanto todos choravam e contorciam-se de medo. Essa virada se tornava uma confusão absoluta, um abalo. As revelações que estavam prestes a sair sumiram em um mar de incertezas e gritos. E no momento em que o homem mascarado desapareceu, a pergunta pairava no ar. O que mais essa noite horrenda guardava? E quem realmente era o homem que os unia e os separava? Todos, reunidos em dor, relutavam em perceber que a noite ainda estava longe de acabar. Helena estava paralisada. As palavras do homem interno ecoavam em sua mente como um trovão. O peso da revelação a atingiu em cheio. Eu sou seu verdadeiro pai. Tudo à sua volta parecia se dissolver. Rafael, no chão, lutava contra a escuridão, enquanto o homem ao seu lado a encarava com uma intensidade que a fazia sentir-se desnuda. O rapo de foguete de emoções tomou conta dela. Não. Isso não pode ser verdade! Ela gritou, a voz tremendo. O mundo ao seu redor parecia girar. Gabriel, em seus braços, encolheu-se, percebendo a mudança na mãe. A multidão a observava, com olhares perplexos e murmurantes, como se ela fosse o foco de um show cruel. A tensão no ar era palpável. É a verdade, Helena. Você tem direito a saber. O homem interno parecia sincero, mas como poderia confiar nele? Rafael escondeu isso de você. Ele não queria que você soubesse sobre o passado. Basta! Helena implorou, sentindo que o chão se abria sob seus pés. Eu não quero ouvir mais mentiras. Mas as palavras dela estavam embaraçadas com a dor do passado. O que mais ela não sabia? Por que tudo estava acontecendo assim? Fernando a observava. Ele também estava atordoado, sem saber se os sentimentos que nutriu por Rafael eram verdadeiros ou ilusórios. O homem desconhecido olhou para ele com desdém. E você? Sabia que ela é filha de um criminoso? As palavras cortaram o ar. Helena olhou para Fernando, desesperada, buscando qualquer indício de verdade naquelas acusações. O que você está fazendo aqui, Fernando? Você também tem algo a esconder? O ódio e a confiança se misturavam. Eu não sabia, Helena. Ele parecia angustiado. Eram apenas boatos. Ninguém jamais confirmou. Você teve seus motivos para se afastar. Mas antes que pudesse concluir, Rafael gemeu. Os paramédicos faziam o possível para reanimá-lo. O homem do terno se abaixou, as mãos firmes sobre os ombros de Rafael. Você não pode ir embora agora. Tem que lutar. Não por você, mas por ela. A urgência da cena subiu ainda mais. Deixe-o! Ele é um traidor! Clara gritou, aparecendo novamente como uma tempestade. Ele nunca esteve lá para você? Ele sempre foi um mentiroso. Helena se despediu de qualquer lógica, enquanto a confusão tomava conta. Rafael, ainda lutando para abrir os olhos, respondeu em um murmúrio fraco. Helena, eu tenho que saber a verdade, antes que seja tarde demais. Sua voz estava rasgada, mas os olhos buscavam os dela com uma intensidade quase dolorosa. E então, algo inesperado aconteceu. Uma pancada ensurdecedora ecoou pela noite ao redor do ônibus. Um homem vestido de preto, com uma máscara que cobria parte do rosto, surgiu no local. A adrenalina tomou conta. O tempo parecia parar. Ninguém se mexe!
Ele gritou, apontando uma arma para o ar. A multidão gritou em uníssono, se espalhando como uma mancha de tinta na água. O que você quer? O homem interno se ergueu, a voz carregada de autoridade. Mas a tremedeira em seu corpo entregava seu medo. Preciso do que pertence a mim. O homem mascarado respondeu, a voz coberta pelo tom ameaçador. Helena sentiu o corpo congelar. Pertencer? O que isso significava? O olhar do mascarado fixou-se em Rafael, que ainda estava caindo para o lado. Ele não pode viver. O medo ecoou como um trovão. Helena gritou, segurando Gabriel com força. Não, não faça isso! A cena rapidamente ganhou uma nova camada de terror. Cada um na multidão sente o medo como uma manta pesada, sufocante. Ele olha ao seu redor, as pessoas se escondendo, outras correndo, e o caos começava a se instaurar. Você, sua inútil! Ele fez isso com você! O homem interno caiu em desespero, a máscara de autoritarismo desmoronando. Ei, eu sei o que você quer! Mas era tarde demais. O barulho se tornava ensurdecedor. O homem mascarado não hesitou e, em questão de segundos, disparou o que parecia ser um projétil de dardos sonoros. Uma onda de choque percorreu a multidão, fazendo as pessoas caírem no chão. Um grito cortou a noite e todos se viraram para ver Rafael, que agora estava no chão, imóveis. Ele foi embora, o mascarado gritou, enquanto todos choravam e contorciam-se de medo. Essa virada se tornava uma confusão absoluta, um abalo. As revelações que estavam prestes a sair sumiram em um mar de incertezas e gritos. E no momento em que o homem mascarado desapareceu, a pergunta pairava no ar. O que mais essa noite horrenda guardava? E quem realmente era o homem que os unia e os separava? Todos, reunidos em dor, relutavam em perceber que a noite ainda estava longe de acabar. Mas, antes que qualquer um pudesse recuperar o fôlego, um barulho repentino interrompeu os pensamentos confusos. Uma mulher de cabelos desgrenhados e olhos arregalados surgiu do meio da multidão, gritando: "É agora! A verdade precisa sair! Vocês todos precisam saber!" Antes que alguém pudesse reagir, ela correu em direção ao corpo de Rafael, olhando intensamente para ele. "Eu sou a irmã dele. Ele não pode morrer sem saber a verdade." O espanto tomou conta de todos, e no instante seguinte, luzes vermelhas começaram a piscar em direção ao local. A polícia estava chegando. O que mais estava escondido nessa teia de segredos? O que a irmã de Rafael tinha a revelar? O rugido da verdade estava prestes a ser liberado, mas a vida de todos ali estava pendurada por um fio. A noite ainda não havia terminado, e as primeiras chamas da vulnerabilidade estavam apenas começando a alcançar o desfecho de um labirinto que muitos prefeririam deixar enterrado. Helena estava paralisada. As palavras da mulher ecoavam em sua mente como um trovão. "Eu sou a irmã dele." O olhar da mulher, cheio de desespero, enquanto se ajoelhava ao lado de Rafael, trouxe um novo peso àquela confusão já insuportável. A multidão, ainda agitada, estava agora atenta. Enquanto os paramédicos tentavam estabilizar Rafael, a revelação da mulher abalava os alicerces de Helena. "Como assim você é a irmã dele?" Ela não conseguia processar. A verdade parecia pesadíssima, como uma âncora no fundo do mar. "Por que você apareceu agora? Onde você estava?"
A raiva e o medo se misturavam. Clara e Fernando trocaram olhares perplexos e o murmúrio percorreu a multidão. Porque ele não podia saber que eu estava aqui? Que eu sou a verdadeira proteção dele. Ele me deixou de lado. E agora tudo se rompe. A irmã de Rafael sussurrou, uma mistura de dor e urgência na voz. Mas, em vez de conforto, suas palavras apenas aprofundavam a confusão. O que ela queria dizer? O que era essa história de proteção? Antes que a tensão pudesse se dissipar, um novo som cortou o ar. O barulho de sirenes se aproximando. O brilho das luzes piscando pela rua. A polícia estava chegando e com eles o estresse aumentava. O homem interno parecia entrar em pânico. Isso não pode estar acontecendo! Ele começou a olhar para todos, como se esperasse que alguém o salvasse da tempestade que se aproximava. Precisamos sair daqui! Helena sentiu seu coração disparar, mas a presença da multidão a deixava presa. Rafael! Ela gritou de novo, mas a voz dela se perdeu no clamor. A irmã de Rafael se virou para Helena, o desespero em seus olhos. Você não entende. Ele tem que saber a verdade, não importa o que aconteça. Então, como um relâmpago, ela agarrou o casaco de Rafael e começou a puxar, tentando levantá-lo. E foi nesse momento que tudo se transformou em caos. Um grito ecoou na multidão. Cuidado! O alerta veio de um homem que estava perto, e em um instante, tudo aconteceu muito rapidamente. Um tiro ecoou na noite, cortando a tensão como uma faca. O pânico tomou conta e, em um movimento automático, Helena se jogou para o lado, segurando Gabriel com força. O que foi isso? A multidão gritou. Algumas pessoas se jogaram ao chão, outras correram em busca de abrigo. O som havia vindo de um homem na calçada. Ele estava apontando para a direção da polícia. Eles estão cercando. Eles querem pegar alguém. O caos se instalou e a irmã de Rafael, em meio à correria, se virou para ele. Você tem que lembrar. Eles precisam saber a verdade. Eles não podem te pegar. O que você fez? A culpa está sobre você. As palavras saíam como um jorro, entrecortadas por soluços. Helena estava paralisada, seu coração pulsando. Rafael, ainda estirado no chão, começou a se contorcer. Exausto, ele abriu os olhos. O que estava acontecendo? A paternidade, a traição, a irmã. E então, em meio a tudo isso, os olhos de Rafael fixaram-se nos dela. Helena, eu não posso ficar. Você precisa saber. Ele parecia lutar contra a dor, mas as palavras dele saíram como um sussurro perdido no meio da confusão. E então a cena tomou um rumo ainda mais sombrio. O homem que deveria protegê-los agora desmoronava sob as revelações. Eu não quero voltar, não posso, você não entende. Eles vão acabar comigo. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Helena, enquanto ela encarava Rafael, sabendo que a verdade poderia ser mais pesada do que ela imaginava. O homem mascarado havia desaparecido, mas as revelações continuavam a espiral em sua mente. Quem é você realmente? Ela não conseguia parar de pensar. Enquanto a polícia se aproximava, ela sentiu que suas certezas começavam a ruir. Uma nova verdade estava prestes a emergir. Helena, eu sou o que você realmente precisa saber. Rafael gemia, e antes que ela pudesse responder, a irmã dele a interrompeu. A verdade é que ele está envolvido em algo que ele não pode esquecer, um passado que pode arruinar tudo. A confusão cresceu e o ar parecia denso, à medida que mais segredos iam sendo revelados. Precisamos sair agora! Fernanda puxou, mas a mente de Helena estava girando. O que mais ainda poderia acontecer? Qual era a verdadeira história de Rafael?
O que estavam escondendo dela? A noite estava longe de terminar, e o futuro parecia mais sombrio do que nunca. O que mais estava por vir? Helena estava em um turbilhão emocional. As palavras da mulher reverberavam na sua mente como um eco incessante. Eu sou a irmã dele! O olhar dela, entrelaçado com urgência, fez o coração de Helena disparar. A multidão, antes uma massa confusa, agora estava hipnotizada por cada movimento que ocorria ao redor de Rafael, estirado no chão. Você está dizendo que ele tem uma irmã? Por que você não apareceu antes? Helena parecia implorar por respostas, a voz quase perdida no caos. O desespero começava a dominar o espaço, enquanto os paramédicos lutavam para trazer Rafael de volta. Clara e Fernando estavam em um canto, observando, sem saber se ajudavam ou apenas se deixavam levar pela corrente de horror que se desenrolava diante deles. Porque ele nunca quis que você soubesse. Ele me fez prometer que não interferiria. A irmã de Rafael estava agora em lágrimas, a agonia em sua expressão transparecendo a dor de uma história não contada. Mas você precisa entender, Helena. Ele a colocou em perigo. Ele tem inimigos. E agora você e Gabriel estão no meio disso tudo. A adrenalina correu nas veias de Helena. A insegurança crescia a cada segundo. Eu só queria uma vida normal, pensou, enquanto via a fragilidade de Rafael sofrendo sob a pressão da verdade, visivelmente prestes a se esvair. Foi então que uma sirene mais forte cortou o ar e os carros de polícia pararam abruptamente, os policiais saindo com olhares determinados. Todos ao chão! Não se movam! Gritou um deles. Helena sentiu um nó na garganta, o pânico subindo como uma onda. Instintivamente, ela abraçou Gabriel, apertando-o contra o corpo. Por favor, não deixe eles levarem ele. As palavras da irmã de Rafael ecoaram, quase um grito de desespero. Ele precisa saber que você está aqui. Rafael abriu os olhos, confusos. Por um momento, ele parecia perdido entre os mundos. Mas quando viu Helena, um lampejo de lucidez atravessou seu olhar. Helena, você é a única. Você precisa saber a verdade. Ele se esforçava para se sentar, mas o peso da dor parecia pesá-lo para baixo. Não! Você tem que ficar! Helena gritou, a voz transbordando de emoção. Os olhos da multidão fixaram-se nele como se fossem uma testemunha silenciosa de um espetáculo de revelações. Um dos policiais se aproximou, tentando avaliar a situação, mas a tensão era palpável. Ele é o traidor! Ele sempre esteve ligado a isso, ao crime e à traição! Clara gritou, a voz cheia de raiva e desespero. Basta! Helena gritou de volta. Eu só quero saber a verdade. Rafael, me conte. O que você esconde? O silêncio foi ensurdecedor. Todos estavam em suspense, a realidade batendo nas portas da consciência. Rafael respirou fundo, as palavras gotejando de sua boca como se fossem pedras. Eu me envolvi com pessoas erradas. Precisava do dinheiro. Estava tentando salvar você de um passado que eu não podia carregar. Mas agora você está no centro disso tudo. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. O homem que ela conhecera, que trouxe risos ao seu filho, estava agora mostrado sob uma luz completamente diferente. O que mais ele poderia ter feito? A irmã de Rafael se inclinou, quase como se quisesse segurar a mão do irmão. Ele não merece ser condenado. Ele estava tentando fazer o certo, mesmo quando estava errado.
Mas o eco da sirene escortava através do espaço, chamando a atenção. Os policiais estavam agora ali, prontos para levar a verdade, afundada sob o peso de mentiras e escolhas erradas. E foi então que Rafael olhou para Helena pela última vez, a gravidade em seu olhar. Prometa-me, proteja Gabriel. Não deixe que eles lhe façam mal. Aquelas palavras flutuaram no ar enquanto a adrenalina corria como um rio turbulento. Todos os sentimentos estavam à flor da pele. A multidão começou a se dispersar lentamente, mas Helena ficou imóvel. O que estava por vir? Um futuro mais sombrio ainda esperava? A verdade poderia ser libertadora, mas a dor da traição ardia na alma. Uma vida que mal começara a se formar, agora estava em risco, como uma chama prestes a se apagar. Helena olhou profundamente nos olhos de Rafael. Uma fração de esperança persistia. Eu lutarei, você sabe disso. A determinação ressoava enquanto ela se virava, sabendo que a batalha não era apenas sobre eles, mas sobre um futuro melhor para Gabriel. E agora, o que eu faço? Era a sombra que permanecia em sua mente. A vida nunca foi simples, mas com isso, a urgência crescia. E enquanto ela se afastava, a sirene da polícia a lembrava de que a tempestade estava apenas começando, com sombras de verdades ocultas pairando sobre eles. Se você não quer perder o desenrolar dessa história intensa e repleta de emoções, você precisa se inscrever imediatamente no canal. É o momento de mostrar seu apoio e esmagar o botão de like, agora, para alimentar o algoritmo e manter esse conteúdo incrível no ar. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisa.